Budismo Pop Rides Again. Poucos animais têm condições de enfrentar o Rei Leão de igual para igual. Mas um parasita nas entranhas do Rei Leão certamente vão matá-lo. Desce a vinheta aí, Brian. Hello, Budismo Pop Rides and Strikes Again, aqui do terraço, um pouco barulhento, se liga, é da vida. Olha só, essa frase, estava aqui eu e meu amigo Ferino no debate, e aí me veio essa frase, a gente ficou discutindo sobre ela, como ela é interessante nesse período que o Brasil vai viver. Porque é muito curioso, a gente vai ter que achar, inclusive, em qual Gosho essa frase está inserida aqui. A gente estava rindo um do outro, porque a gente achou a frase, mas não lembrou do Gosho. Liga não, a gente é todo estudante, tá? A gente vai achar e vai contar para vocês. Mas essa frase, ela, além de ser do próprio Nichiren Daishonin, né, está exposta no Gosho, ela mostra exatamente aquilo que se espera que um Gakkai produza ao longo desse ano, que vai ser um ano árduo para o Brasil, né? Um ano eleitoral. A gente vive um mundo polarizado, né? E não precisamos disso, né? Afinal de contas, a Gakkai é uma organização religiosa. By the way, não falamos pela Soka Gakkai Internacional, não falamos pela Brasil Soka Gakkai Internacional. Somos membros e quadros e apreciadores da filosofia de paz do presidente Ikeda. Ok? Então, basicamente, o que Nichiren Daishonin propõe nesse momento sobre essa pequena metáfora do parasita nas entranhas do leão? Ora, meus amigos, a filosofia budista, ela é imbatível. Ela vem se transformando, ela vem se manifestando de maneira sempre precisa, através de 3.000 anos de existência. Ou seja, não é algo que foi criado ou percebido ontem e cuja sinceridade dos seus buscadores era de tamanha ordem que eles localizaram essências dos fundamentos mais profundos do ser humano. Então, obviamente que para desalojar ou prejudicar uma filosofia desse porte, é muito difícil que alguém de fora consiga fazê-lo, devido à sua excelência. A lei de causa e efeito, ela é apresentada pela Gakkai dentro de um contexto onde as ciências naturais e as ciências do homem respaldam perfeitamente o pensar budista e a filosofia budista. Isso é uma coisa rara do entrosamento entre ciência e religião, que se dá naturalmente, sem nenhuma imposição nem de um lado nem de outro. Ora, por outro lado, aqueles que compõem a ordem, porque a Gakkai nesse momento, ela é o corpo de um Buda, e o corpo de um Buda é o quê? É a ordem budista. Fazer qualquer coisa que venha criar cisões na ordem budista é considerado algo gravíssimo. Ah, não sabia? Oh yeah, man. Existe muito rigor. O nosso orientador aqui, Sureishi Sago, fala que é tão grave quanto matar o próprio pai ou a mãe. Demorei para entender isso. O Sr. Sago é um dos grandes veteranos, né, da Revolução Humana, recebendo o presidente Ikeda aqui no Brasil em 1960. E quando ele falou isso, eu demorei a alcançar, mas o que ele quis dizer com isso? Se você prejudica o grupo que está levando a lei de causa e efeito para todas as pessoas, você está prejudicando a todas as pessoas e a si mesmo. Ou seja, dentro do corpo de um Buda, é preciso que não haja cisões. A gente, mais do que nunca, como Gakkai, nós devemos nos manter na nossa posição. Nós somos uma organização religiosa que não é progressista nem conservadora, mas visa levar paz, educação e cultura para todas as pessoas sem distinção. É uma organização filosófica religiosa que preza a liberdade de cada indivíduo, que pensa na prosperidade de cada indivíduo, porque a vida humana é o ponto máximo da filosofia budista. Então é uma coisa legal para a gente lembrar, porque os meses que se sucederão, os meses que se seguem, serão meses duros. E nós teremos que estar protegendo a nossa organização, porque teremos que proteger o nosso mestre. O nosso mestre tem posições muito claras a respeito disso. Ele coloca sempre o seguinte: se a questão for para a sociedade resolver, nós temos o parlamento e os canais competentes. Se a questão for afetar a paz mundial,
a própria HK se levantará e assumirá a posição de liderança na defesa da vida humana. Então a gente vai procurar fazer o quê? Proteger o nosso mestre. Como? Tomando uma atitude compatível com a que ele tomaria. Quando a gente vê uma coisa muito estranha, para baixo ou para cima, a gente deve pensar duas vezes. Porque quando você vê uma coisa e fica branco, você não deve responder. Quando você ouve uma coisa e fica vermelho, você não deve responder. Você está fora de você. E outra coisa, quando for responder, sendo um gacaim, a pergunta que deve se fazer antes é: o que será que meu mestre diria para essa pessoa? Porque o presidente Ikeda falou com pessoas de 192 países diferentes e territórios, nos 5 continentes. E por onde passou, deixou lá uma sede da HK local. Então, é uma religião mundial. E ela vive do quê? Da unicidade mestre-discípulo. Então, se a gente pretende fazer Kosen-Rufu, a gente tem que preservar o nosso mestre como discípulos. Você sabe, né? O mestre está aí. O discípulo, ele só encontra o mestre quando ele mesmo está pronto. O presidente Ikeda espera que todos nós assumamos as nossas posições para poder atravessar 2022 e chegar do outro lado, sem passar pelos sofrimentos que já passamos em 2018. Beleza? Cuidado com a escuridão. Não é meu Horengeki hoje, a gente se vê.